A paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Queridos irmãos, estamos aqui nesse dia para estudar a respeito da revista da Escola Bíblica Dominical, a lição número 12, referente ao tema Jesus, o homem perfeito. Gostaria que os irmãos estivessem atentos para este assunto, sabendo que nós estamos passando por um momento de crise, né? Está tendo aí essa pandemia do coronavírus, não será possível ser administrado lecionado esse tema na igreja, no templo, mas aqui nós estaremos meditando com os irmãos que acompanham em casa, né? Estude a lição, muito importante, esse tema é extremamente importante. Nós, na lição passada, estudamos sobre o homem do pecado, que se referia ao anticristo, aquele que encarnará toda a maldade, todo o espírito do engano, do erro, e se levantará tudo contra, que se chama Deus, né? Toda a verdade. Mas hoje nós temos o privilégio de estudar sobre Jesus, o homem perfeito. Nós temos aqui em nosso texto áureo o versículo de Lucas capítulo 2, verso 52, Lucas 2, 52, onde diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e é semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. E a leitura bíblica em classe, ela está aqui no livro de Lucas, situado aqui no livro de Lucas, capítulo 2, verso 40 a 52, que diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e os conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Queridos irmãos, esta lição ela tem como objetivo específico expor, em primeiro lugar, a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Então, irmãos, de acordo com o tema dessa lição, nós estaremos aqui estudando as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana.
É um tema bastante complexo, mas compreensivo. Falar sobre a união dessas duas naturezas, ela requer muito entendimento. E com certeza nós nunca conseguiremos explicar na sua essência esta união dessas duas naturezas. No entanto, dentro do contexto natural da vida de Cristo, nós podemos perceber essas duas naturezas em ação durante o seu ministério. E aqui no texto, no primeiro tópico, o escritor ele trata aqui do primeiro assunto aqui, Jesus, o verdadeiro Deus. Jesus, o verdadeiro Deus. É importante que todos aqueles que seguem a Cristo entendam que Jesus não é simplesmente um homem. Porque como homem, os registros históricos estão aí, a própria Bíblia registrando a sua presença no mundo, os seus feitos, mas como Deus, essa natureza, ela reflete algo mais especial. Jesus não era um homem comum. Jesus era o Deus encarnado. Jesus se manifestou aqui para revelar a pessoa do nosso Deus. O próprio João, escrevendo na carta, ou seja, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele é o Deus encarnado e ele é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele traz em si a natureza, a essência da natureza divina, bem como ele traz toda a essência da natureza humana. Então, tudo aquilo que você pode pensar de Deus, tudo que a Bíblia narra a respeito de Deus, está na pessoa de Cristo, porque Ele é Deus. Assim também, todo este conhecimento que nós temos da nossa natureza, a natureza terrena, também ela foi experimentada por Cristo. Então, Cristo não é meio homem, meio Deus, ele é 100% Deus e 100% homem. E falando a respeito disto, nós vemos aqui uma das características de Jesus como divino, como esse 100% Deus. Uma das características de Jesus é sua eternidade. A sua eternidade, ela mostra que nosso Jesus, ele sempre existiu. Ele sempre existiu com o Pai. E nós vemos aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, João escrevendo esta carta, ele disse assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está dizendo aqui? Que Jesus é Deus e que sempre esteve na eternidade. E a eternidade que nós, dentro daqui que nós podemos entender, é aquilo que não tem princípio nem fim. Significa que o nosso Jesus, ele não tem princípio e nem fim. Ele é o Deus eterno. E nós vamos ver, quando Isaías escreve, no capítulo 6, 9, verso 6, a respeito do Jesus que haveria de vir sobre o nosso mestre, ele diz assim: porque o menino nos nasceu,
e um filho se nos deu. O governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, um dos nomes de Jesus é o Pai da Eternidade. Se ele é o Pai da Eternidade, então ele é eterno, isso fica bem claro. E quando a gente olha no princípio era o verbo, aqui fica bem claro, irmãos, não significa que Jesus ele foi gerado ou ele é o primeiro de tudo aquilo que se foi criado, mas está dizendo que no princípio, ou seja, no início de toda a criação, de tudo que se tem como criado, Jesus já era o verbo. Ele não se tornou o verbo, ele já era o verbo de Deus, ou seja, já era Deus. Porque aqui esta palavra, esse logos, ele fala da divindade, da revelação de Deus. Então essa revelação que é Jesus Cristo, a revelação do Deus eterno, ele já era Deus, ele já era divino. Então, nós vemos aqui que João deixa bem claro que Jesus já existia. E uma coisa interessante que não só Jesus já existia, ou falando da sua pré-existência, porque a pré-existência antes da criação pode sugerir que ele foi criado em algum momento, mas ele está dizendo aqui é que ele é a eternidade, ou seja, ele é eterno. Ele não foi criado em nenhum momento, ele é o Criador. João completa nos versículos seguintes e diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é o Criador. Então nós vemos aí, nosso Jesus, ele é eterno. Isto para nós é algo importante. Muitas pessoas têm visto Cristo apenas como o profeta, como no tempo de Jesus mesmo, ele perguntou: o que o povo diz que eu sou? Quem eu sou? Que eu sou? Outros diziam: é Jeremias, é Elias, é um dos profetas que havia de vir. Então muitos hoje ainda pensam que ele é um dos profetas, uma pessoa iluminada apenas. Não, Jesus é Deus. E uma das suas características como Deus é que ele é eterno, sempre existiu. Ele sempre existiu. E ele estava com o Pai, no seio do Pai, ou seja, na intimidade divina, onde está ali as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há uma comunhão plena, perfeita e santa entre essas três pessoas. E ninguém, como diz João, ninguém conhecia Deus, ninguém viu Deus. O ser humano jamais poderia ver Deus porque Deus é Espírito. E uma das formas que Deus encontrou para revelar a nós foi enviando o seu Filho, através da encarnação. Jesus foi, então, se manifestou a pessoa de Deus para nós através da encarnação. Então, seus atributos, vamos ao segundo ponto, seus atributos, grandeza e perfeições. Jesus Cristo, um dos pontos importantes que diz aqui o comentador desta lição, é que Jesus, aqui uma das características de Jesus, que ele é a fonte da vida. Isso é tão interessante, porque a vida é a expressão maior que toda a existência. E Jesus não apenas dá vida, ele é a própria vida. Ele é a própria vida. E nós vemos aí no verso 4 do Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então ele é a vida e a vida está nele. Ele não só é a vida, mas ele também é o doador da vida,
Que coisa maravilhosa. Quando ele diz para os discípulos, em João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida e ele é o doador da vida, ele é o criador da vida. Então isto é maravilhoso, nós devemos atentar para esses atributos divinos que fala sobre a sua natureza, a sua essência. Também ele é imutável. O nosso Senhor Jesus, ele não muda. Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus 13:8. Então, ele não muda, ele permanece o mesmo. Isto fala de uma grandeza tremenda. A mudança, a variação, ela é própria dos seres criados. Pela sua imperfeição, eles estão sempre à busca de um aperfeiçoamento e por isso há uma mudança constante, porque nós estamos muito aquém da plenitude, da grandeza, da perfeição divina. Então precisamos estar realmente buscando a perfeição. Mas ele não, ele é imutável porque ele é perfeito. Ele é 100% Deus. E Deus é perfeito em si, não há mais o que fazer, não há nada o que mais acrescentar, não há nada mais o que alterar. Ele é imutável, por isso ele é o nosso referencial, tá? Porque Jesus, você sempre vai encontrar ele no mesmo lugar, da mesma forma. Os homens ficam mudando, tentando encontrar algo diferente e uma insatisfação gera no coração de cada um. E por isso que hoje você encontra a pessoa de um jeito, amanhã de outro jeito, e a gente estranha muito os comportamentos das pessoas, mas Jesus é o mesmo. Tudo o que ele falou, tudo o que ele fez e faz, sempre será regido pelo mesmo princípio, porque ele não muda. Também ele tem esse atributo da onipresença. Jesus, como Deus, ele é onipresente. Quando ele diz em Mateus, capítulo 28, verso 20, ele prometeu aos discípulos, diz que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é onipresente, ele estará presente, ele está presente em todos os lugares, porque este é um atributo da pessoa divina e somente de Deus. Não, o homem não compartilha desse atributo. Também ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas, ele conhece tudo que se faz no mundo, todos os pensamentos, toda a realização, até aquilo que ainda está para acontecer, ele conhece, ele é onisciente. E muitas vezes Jesus, ao encontrar com os discípulos, ele falava as coisas, respondia porque já sabia o que estava no seu coração. Jesus já sabia. Então, olha a grandeza de Jesus. Ele sabia o que estava no coração das pessoas. Veja o que ele diz em João capítulo 2, verso 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Jesus conhecia todos, irmãos. Jesus conhece o que está na mente e coração de todos. Isto revela a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua divindade. E ele é onipotente também. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem todo o poder. Inclusive, depois que ele ressuscitou, ele disse para os seus discípulos, que todo o poder, Mateus 28, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, Mateus 28 e 18. Jesus, ele é Deus e tem os atributos, e ele está sobre todas as coisas, e nós devemos reverenciá-los assim como ele é. Mas no ponto 3 do primeiro tópico, diz: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Para que esta união acontecesse, para que Jesus pudesse ser semelhante a nós, ele esvaziou-se, ou seja, renunciou temporariamente de todos os atributos, não
nos atributos para não exercer ele aqui na sua plenitude na terra. Isso não significa que ele deixou de lado ou que foi tirado dele, que é impossível tirar os atributos de Jesus, porque isso faz parte da sua natureza. Mas ele deixou de usar esses atributos para poder viver como homem aqui na terra. E quando ele decidiu isso, lá na eternidade, em Filipenses fala muito bem disso, capítulo 2, verso 5, verso 11, que ele esvaziou-se da sua glória. Primeiro, aquele resplendor, aquela força tremenda da pessoa de Deus, aquilo ali, ele esvaziou, ele deixou de lado, para poder ser introduzido neste mundo, para poder chegar até nós. Porque o que Jesus veio fazer na terra foi restaurar a humanidade. E para isso ele tinha que viver como nós. Ele tinha que experimentar as nossas limitações para poder, através do seu exemplo, restaurar nossas vidas, operar esse mistério da redenção que foi feito a partir dele. Então, irmãos, Jesus, ele esvaziou, ele abriu mão temporariamente do ser divino, sem deixar de ser Deus, para o exercício do seu ministério terreno. E enquanto homem, ele buscou então essa dependência divina, como é a nossa situação hoje. Nós precisamos de Deus, nós temos que recorrer a Deus, nós temos que buscar a dependência divina, porque Jesus estava nos ensinando que a partir dele, os homens teriam agora uma nova perspectiva de vida, podendo assim agradar a Deus através da obra de Cristo, redentora e perdoadora de todos os nossos pecados. Então, irmãos, nós vemos aí que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, tá? Filipenses deixa bem claro, os textos que nós lemos também deixa bem claro, que Jesus deixou a sua glória. Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas deixou a sua glória e veio habitar entre nós, se humilhou, tornando homem, e humilhou até a morte de cruz. Este era o caminho que Jesus tinha planejado para que pudesse salvar a todos aqueles que creem em seu nome. Mas também Jesus é o verdadeiro homem, Jesus verdadeiro homem, Jesus é um verdadeiro homem. Ou seja, Jesus teve um corpo físico, Jesus entrou no mundo da matéria. E nós vemos lá na Bíblia Sagrada, nos escritos evangelhos, que em um determinado momento, na plenitude dos tempos, no tempo certo lá, Jesus, Deus se manifestou ao mundo através de Jesus. Isso se deu lá no nascimento de Cristo, quando o anjo chega para Maria, saúda Maria e diz que ela daria a luz ao Filho de Deus. Foi quando Maria ficou surpreendida com aquela revelação e falou com Jesus como poderia ela dar a luz se ela não tinha conhecido um varão. Mas Jesus, o Espírito Santo, diz para Maria, era do Espírito Santo. O que nela foi gerado era do Espírito Santo de Deus. Ou seja, para mostrar que Jesus Cristo é uma criação do Pai Celestial e não fruto de uma união carnal de um homem e de uma mulher, Jesus escolheu uma mulher e dela, antes que ela tivesse contato com seu marido, o próprio Deus, ele ali germinou no ventre de Maria o corpo, a vida biológica e a vida humana de Jesus. Jesus foi gerado por Deus no ventre de Maria. Ele, como o eterno, ele como Deus, ele já existia. Agora havia uma união. E havia então uma promessa desde o Velho Testamento, desde Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente.
E essa promessa se concretizou, precisaria ser através de um nascimento humano. E a questão do nascimento virginal é para mostrar que Jesus não é fruto da união do homem, mas fruto de Deus. Ele é o segundo Adão. Então, Jesus Cristo, a sua vinda aqui humana foi profetizada. Já tinha sido profetizada, não tinha nada de novo para o povo de Israel. Quando os magos foram até o rei Herodes procurar sobre o nascimento de Jesus, Herodes procurou com os principais sacerdotes, escribas, para saber onde deveria nascer o mestre. E eles disseram, o mestre está para nascer aqui em Belém da Judéia, está profetizado. Ele sabia o que haveria de nascer. Então Jesus haveria de nascer. E essa profecia já estava escrita, como também em Malaquias 4:2. Nós vemos vários textos na Bíblia que afirma isso já no Velho Testamento, que Jesus haveria de nascer. Então, Jesus Cristo, ao nascer, ele se tornou, então, um de nós, como um de nós, apenas no corpo físico, mas não deixou de ser Deus. Então, houve aí a união perfeita, e Jesus, então, é um ser divino e humano ao mesmo tempo. Que coisa grandiosa, né? Nós podemos ver ali os judeus encarnado, mas ao mesmo tempo nós vemos ali que esse Jesus, como homem, né, nós vemos aí que ele tinha dores, ele sentia fome, ele era uma pessoa como de nós, sentia cansaço, sono, sentia angústia, ali mostrava a sua alma no jardim de Getsêmani, sua alma estava angustiada até a morte. Nós vemos na morte de Cristo que ele entregou o Espírito a Deus, lhe mostrando a composição humana e, ao mesmo tempo, esta natureza divina presente nele. Então, nós vemos aí que Jesus se tornou homem. E ele era um homem perfeito. Ele era um verdadeiro homem, assim como nós. Ele iniciou sua vida, né? Nazaré, ele teve ali o seu tempo de criança. A gente vê a Bíblia citando Jesus com 12 anos, indo para Jerusalém, para as festas, como era de costume do povo de Israel, na celebração das festas, dirigia a Jerusalém, o lugar da cidade de Deus, ou seja, o lugar sagrado. E ali eles adoravam a Deus. E nós vemos ali que Maria, por um momento, perdeu Jesus, e quando voltou encontrou ele, estava no templo, ele estava conversando com os sacerdotes, com os principais, e discutiam a respeito da palavra, com 12 anos. E ela chegou para ele e disse, por que você fez isto? E Jesus então fala com ela, fala para Maria, né? No caso ela que perguntou, né? Que ele estava ali fazendo a vontade do seu pai. Ele disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Observa aí, Jesus, desde criança, ele também já entendia a sua natureza divina. Mas também, como humano, ele estava participando da vida da sociedade. Ele aprendeu o ofício da carpintaria com seu pai e exerceu ali por bastante tempo, até a data que assumiu o ministério. Ele estava ali como carpinteiro de Nazaré. Isto nos faz entender que Jesus era um trabalhador, era uma pessoa que teve uma vida comum, é uma pessoa que trabalhava com suas próprias mãos para dar o sustento para a sua família, sua mãe, seus irmãos, e viveu uma vida comum, de forma que quando no seu ministério,
que ele foi um dia pregar e fazer milagre na sua terra, eles o expulsaram, porque o reconheceram de tempos passados. Diz, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Simão, de Tiago, Judas. Eles o reconheciam como uma pessoa comum, trabalhador. Ele era perfeitamente homem. E o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele cita que nós temos um sacerdote que padeceu tudo como nós, né? E diz no verso 15, verso 14, diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus foi um perfeito ser humano, porque como humano ele estava limitado, ele estava como nós, ele estava passível de tentação, ele foi tentado. A diferença é que em sua natureza Jesus não trouxe herança pecaminosa de Adão, ele não experimentou o pecado de Adão e nem também experimentou o pecado de suas próprias ações, assim como nós praticamos no dia a dia. Jesus, ele veio como homem perfeito, sem a natureza corrompida do pecado, mas ele herdou a carne limitada. E na mesma forma que Adão, lá no Éden, ele foi tentado, ele poderia não obedecer a Deus ou obedecer a Deus. Ele podia ouvir a voz do diabo, resistir o diabo, ou poderia ceder ao pecado. Jesus veio nas mesmas condições, o homem perfeito, o homem sem pecado. Só que Adão, ele estava inserido no contexto de perfeição. Tudo que estava em sua volta era perfeito, maravilhoso. Inclusive não tinha pessoas, não tinha sedução do mundo, a não ser do diabo. Ao contrário de hoje, nós temos aí, ao tempo de Jesus, nós temos aí que a Bíblia diz, no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, a concupiscência da carne fala dos pecados relacionados à nossa natureza decaída, aquele mal. E quanto à natureza, a concupiscência dos olhos, são aquilo que vem de fora, as tentações de fora. E ainda mais a soberba da vida, que é o orgulho humano. Adão não tinha nada disso que oferecia. Já na época de Jesus, né, Jesus entrou no mundo do meio de caos, no deserto, numa situação complicada, e ele foi tentado de todas as formas. Inclusive, no início do seu ministério já começou com tentação, mas ele rejeitou, ele não cedeu às tentações e permaneceu na posição que o Pai assim o enviara, com um propósito no seu coração. Isto traz para nós muitas lições maravilhosas, que em Cristo Jesus a gente pode cumprir a sua vontade, obedecer a sua palavra, porque ele nos capacita para isto, tá? Jesus aqui nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo. Deus sabia o tempo exato para o seu nascimento. Haveria o momento em que Jesus deveria nascer, o momento da bênção, o momento em que ele ia interferir na história, trazendo a nova perspectiva do homem. E foi assim o que aconteceu, conforme diz Gálatas 4 e 5, né? Que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, no tempo certo, é o tempo que Deus estipulou para que Jesus viesse, para que então começasse a obra redentora.
E aqui diz na lição, em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar com a divulgação universal do Evangelho. Então nós vemos aqui, irmãos, que Israel foi utilizado por Deus através do seu espaço religioso, a sinagoga, os seus templos, que estava espalhado por todas as nações, estava espalhado em Israel. Estava ali, então, Israel como o primeiro meio da comunicação, da revelação de Deus para os homens. Também a Grécia, com a sua cultura, com a sua linguagem, que era universal, ou seja, dentro do âmbito daquela região dominada pelos romanos, no mundo de então, o mundo conhecido de então. Com seu idioma, facilitando assim a divulgação do Evangelho, a chegada de Cristo. E também a Roma com as suas leis, estradas, governo, né, que eram excelentes leis, que eram excelentes estradas, um reinante, dominante. Então tudo isso foi preparado para a chegada do Filho de Deus, do Deus eterno. Na eternidade, Deus já está preparando todas essas coisas e tudo foi planejado por Deus. Então, irmãos, nós vemos aí o Jesus homem. Interessante que também, que Jesus como homem, né, no terceiro ponto diz aqui que Jesus, o homem perfeito, afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, diz aqui na lição, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado original, quer ou experimental. Nós já falamos sobre isso. Então nós vemos, irmãos, que a humanidade de Jesus não era apenas aparente, era algo real. Jesus estava presente em nós, nosso meio, e ele sentia tudo aquilo que nós sentimos, passou por tudo aquilo que a gente passa. Ele não disfarçou, né? Ali fingindo de tem fome, sede, que quer descansar. Não, Jesus, ele apresentou como homem e assim viveu. Inclusive, ele não usou do seu poder, da sua divindade, para facilitar o seu ministério, a sua vida aqui na terra. Assim como as demais pessoas, Jesus, ele andou debaixo do sol quente, Jesus, ele andou pelo deserto, sentiu sede, dificuldade, chegou vezes que ele não tinha uma casa para repousar, teve que buscar, né, ali cavernas ou um recantozinho para poder passar a noite nos montes, e alguns lugares assim, porque ele veio como para viver uma vida comum, como de todas as outras pessoas, para nos mostrar que ele veio para assumir as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele ia sentir na pele tudo o que nós sentimos, e ele passou por tudo isso. O importante é que ele não pecou. Ele era um homem experimentado, homem de dores. E esse Jesus, ele é o segundo Adão, por isso que ele é um homem perfeito. Ele não nasceu da vontade da carne e do sangue. Ele nasceu da vontade do Pai Celestial. O primeiro fracassou lá no paraíso, mas esse último, Jesus Cristo, ele triunfou no deserto e no Calvário. Para muitos, né, a sua morte na cruz foi uma decepção, uma derrota. Mas, na verdade, era o plano eterno de Deus. Era esse, que ele vivesse como nós, viesse, encarnasse, vivesse como seres humanos, sentisse as nossas dores, pregasse o Evangelho, trouxesse uma nova mensagem do céu para cada ser humano, né? Trazendo esperança, salvação, libertação e prometendo assim a vida eterna nele. E a consumação de tudo isto seria lá na cruz do Calvário. Então, como filho obediente, como homem perfeitamente, homem perfeito, ele obedeceu a Deus inteiramente até a morte e morte de cruz. Por isso que lá no Getsêmani,
Como homem, ele sentiu as dores da morte, nos seus momentos que antecedia a sua morte, ele sentiu as dores da sua crucificação e também dos nossos pecados, do afastamento do Pai. Por isso que ele chorou, a Bíblia diz que ele suou grandes gotas de sangue que caía até o chão. E na sua oração, ele diz que sua alma angustiou-se até a morte. E ele pediu ao Pai: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. Aí mostrou a perfeição de Cristo. Ele, na sua vida terrena, ele sentiu as dores, mas como o Filho de Deus, como o próprio Deus, ele sabia o que ele tinha vindo fazer aqui na terra. E ele assumiu esse compromisso e não deixou a dor, a cruz, tirar dele essa continuidade, tirar dele a realização do propósito de Deus. Mas ele foi até o Calvário e lá ele padeceu e nos momentos finais ele perdoou a humanidade lá na cruz e também rendeu-se a Deus, entregou o Espírito a Deus. E como Deus e humano, morreu na cruz do Calvário não apenas uma pessoa qualquer, mas foi o Cristo de Deus, o Jesus lá. Ele morreu. O homem morreu lá na cruz do Calvário, ele foi sepultado. Mas o Jesus Deus, né? O Espírito não morre, então, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele ressuscitou em seu corpo físico. Quando Maria esteve no sepulcro, não encontrou nada lá. Os apóstolos estiveram lá, também não encontrou, o túmulo estava vazio. Inclusive os anjos disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Graças a Deus. Jesus estou no corpo glorificado e ele então esteve ali com os seus discípulos ainda por um bom tempo, dando as instruções finais. 40 dias esteve com eles, dando as instruções, e depois subiu para o céu, para onde ele veio, né? De onde ele veio, ele voltou para estar com o Pai, e lá ele se encontra, à direita do Pai, intercedendo por nós como nosso advogado. Ele entende muito bem as nossas aflições, os nossos sofrimentos como homem, mas ele é Deus também. Na sua divindade, ele pode assim, então, nos receber, entender e nos perdoar e nos capacitar para viver uma vida santa. Porque esse Jesus veio como humano, ele veio para dar exemplo para nós, de que se nós dedicarmos nossa vida, obedecermos a Deus, entregarmos nossa vida ao Senhor, ele nos capacitará a ter uma vida santa e sermos aperfeiçoados a cada dia para a gente poder então parecer ou cada dia se tornar semelhante ao próprio Cristo, até que ele volte para buscar a sua igreja. Irmãos, esse Jesus maravilhoso, né? A gente precisa entender que ele é Deus e também é homem. Entenda isso. Ele está ainda como homem também. Plenamente Deus, plenamente homem. E nós glorificamos a Deus o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele vive e reina para todo sempre. E ele é a razão de nosso ser, da nossa vida, de nossa salvação, de nossa alegria e de nossa paz. Que Deus abençoe a todos. Medite na palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Ame esse Jesus cada vez mais. Entenda a sua vontade, porque Deus nos ama e ele está sempre ao nosso lado, procurando nos alinhar com sua vontade, aproximar dele, para que a nossa vida esteja em completa comunhão, em harmonia com sua vontade, para que assim nós possamos resplandecer também a glória de Cristo através de
vida através da transformação que Cristo operou em nossos corações. Amém? Deus abençoe a todos e tenham um bom domingo. E à noite, domingo, estaremos aí transmitindo mais uma palavra para os irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.